Telmo. Telmo Amado Carneiro se graduó en el año 1982 de la Universidad Federal de Santa María. En el 85 terminó su magíster en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. En 2008 en el 98 hizo el doctorado en la Universidad Federal de Río Grande y en el 2008 su postdoc en la Universidad Estatal de Kansas. Es profesor titular de la Universidad Federal de Santa María, profesor visitante de la Universidad Estatal de Kansas, y el área de interés de Telmo es fertilidad de suelo, conservación de suelo, agricultura de precisión y dinámica de la materia orgánica. Ha publicado más de 170 artículos, dirigió numerosos doctorados y también maestrandos. Telmo Amado Carneiro, sus 15 minutos. Gracias, buenas tardes. Ese es un tema muy desafiador y lo quería complementar los disertantes que me antecederam, que foi muito interessante sua apresentação. Eu vou focar na situação do Brasil. Felizmente, nós temos ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, que atualmente é professor de la Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação que trabalha com muitos dados, e vou me basear nestes dados nessa apresentação. Mas a questão da segurança alimentar é um tema global, é um tema que une todos os países. Alguns países que serão a fonte de alimentos e muitos países que serão os consumidores. Há questões econômicas e há questões políticas e sociais. Quando olhamos de um modo geral, e esse é um dado dessa Fundação Getúlio Vargas, que no Brasil é uma das que tem os melhores dados estatísticos, especialmente de lo agro. Lo vemos que o número de pessoas que cada agricultor tem que alimentar é um número impressionante. Em 2020, cada agricultor promédio tem que alimentar 200 pessoas. Como o Dr. Ortega nos colocou, em quantidade e em qualidade e sem resíduos, sem contaminantes. Então, olhando para esses números, alguém pode pensar que o profissional que vai ser mais desafiado no futuro por a eficiência é o agricultor. Além de uma população reduzida de agricultores que temos ao redor do mundo, essa população está envelhecida. Alguns países, como o Japão, a idade média do agricultor é 70 anos. E a idade média do agricultor brasileiro é entre 50 e 60 anos. E isso influencia muito, porque as jornadas de trabalho cada vez são mais longas e consequentemente, com a idade avançada, há que criar uma situação de conforto para estas pessoas. A outra coisa interessante é o desempenho da agricultura brasileira. Acá, principalmente de granos, eu vou focar em granos. No outro tivemos um incremento de área desde 1990 até 2018, um incremento de 62% de área. Brasil é um dos países que tem maior reserva de área ainda para incorporar a agricultura, mas o ponto positivo é que a produção é incrementada em 302. Então,
conseguimos um incremento de 5 vezes, graças ao incremento da produtividade. Mas alguém pode mirar este número e acreditar que essa produtividade seguirá crescendo, mas eu posso lhe dar alguns exemplos como Mato Grosso. Mato Grosso é o principal produtor de grãos em Brasil. A área de soja de Mato Grosso é 9,5 milhões de hectares. Então, uma área fantástica. E a produtividade de soja está estagnada. O principal produtor ha estagnado a produção. No estado que vivo, Rio Grande do Sul, a produtividade é o segundo estado em área de soja e a produtividade é a 7ª, 8ª do país. Isso se passa em vários estados brasileiros que parece que com a tecnologia que temos, estamos chegando a um teto e para que continuemos a avançar, eu concordo com o que o professor Ortega nos colocou, temos que buscar soluções integradas. Parece que soluções isoladas já estamos alcançando um patamar que está difícil de romper. A importância do agro brasileiro, isso é importante colocar, para nós outros representa 22% do PIB. Isso é muito importante porque se miramos um país como Estados Unidos, países desenvolvidos, o PIB do agronegócio é 3, 4%. Para nós outros, a vocação agrícola é clave. Ainda 5% de los insumos, 26% de agropecuária, 28% de agroindústria e o setor de distribuição, 41%. Isso porque vamos ver, o Brasil tem dimensões muito grandes e o setor de distribuição, transporte, armazenagem é muito influenciado pela agricultura. 20% de los empregos brasileiros e 44% de la exportação. Então, há assuntos aí muito sensíveis que, como essa questão da balança comercial, entrada de dólares no país e que estão associados à segurança alimentar, no qual Brasil é um grande player de fornecimento de alimentos. Quando se mira a exportação de agronegócio brasileiro em 2000, lo vemos que o complexo soja representava 20% e o total da exportação era 20,6 bilhões de dólares. 17 anos depois, o total da exportação ha crescido 4,3% e há uma diversificação muito crescente de produtos que estamos exportando. Isso é importante. Quando se fala, a FAO fala em segurança alimentar, Brasil está nas costas do Brasil que 41% da demanda alimentar nos próximos 20 anos deverá vir do Brasil pela reserva de área que possui. E isso nos põe na pressão de aumentar a produtividade 4% ao ano em los próximos 10 anos. E sem tecnologia, sem aumento de eficiência, esse é um grande problema. O Brasil atualmente já é o país um dos países que mais consome agroquímicos do mundo. Há uma preocupação crescente porque hacemos agricultura em clima tropical, que é muito sujeita a pragas, doenças. Há que proteger os cultivos. O impacto ambiental disso é uma preocupação sempre
crescente. E se o Brasil não manejar bem sua produção, podemos colocar em xeque toda a estimativa de segurança alimentar do mundo. Então, não é pouca coisa o que estamos falando. Eu acredito que é cada vez mais necessário a inovação e tecnificação, o controle, o registro de dados, rastreabilidade, traceabilidade, toda essa coisa se torna imperiosa. A questão de gestão de recursos, a pesquisa é fundamental. O tema muito sensível para nós outros de Sudamérica é o tema de assistência técnica. Desgraciadamente, com a plata escasseando, um dos primeiros serviços que é cortado é a assistência técnica. Com pouca assistência técnica, o agricultor tem que buscar informação em outras fontes, e para o pequeno isso é difícil. A inovação passa muito por a pesquisa, o desenvolvimento, e isso é um problema. O mercado, além da segurança, está nos cobrando traceabilidade, selos de qualidade, e cada vez mais nos próximos anos vamos ser cobrados por isso. Já existe alguns supermercados em que se pode ter todo na origem da produção do produto. Temos que nos preparar para isso. Preocupação muito grande com a formação de recursos humanos, porque a formação de recursos humanos é clave. A escolaridade do agricultor brasileiro é muito baixa, e como uma pessoa que tem baixa escolaridade pode adotar tecnologias cada vez mais sofisticadas, com pouca assistência técnica, esse é um desafio. E o último, o desperdício e perdas. O desperdício e perdas ocorrem no transporte, ocorrem no preparo de alimentos e ocorrem após a colheita, na cozinha. E isso é muito, muito desagradável quando vemos que podemos perder 10%, 15% por desperdício. E isso afeta tremendamente a segurança e põe pressão em los recursos naturais. Formação de capacitação de jovens, esse é clave. Treinamento, congressos, conclaves, projetos de pesquisa e os desafios que gostaria de elencar. É caso brasileiro, a infraestrutura precária, país com dimensões continentais, com estradas defasadas em 30 anos. E muitas estradas não pavimentadas sequer. Custo de produção muito elevado, porque estamos aí fumigando 5 vezes as culturas, cada vez temos que colocar mais abonos, cada vez tudo sobe muito. Mão de obra qualificada cada vez mais escassa em el campo. Necessidade de tropicalização da tecnologia, esse é um problema para nós outros. Muita tecnologia gerada em clima temperado e que tem que ser tropicalizada muito rapidamente. Lei ambiental, se pode olhar como uma coisa positiva, mas os agricultores reclamam muito, porque a lei ambiental brasileira é uma das mais severas do mundo. E mudanças climáticas, como o professor Ortega manifestou, eventos extremos têm causado erosão, lixiviação, contaminação e perdas por sequia muito severas. E como preparar nossa agricultura para eventos extremos? E além dos câmbios climáticos, há os câmbios políticos, e o Brasil está vivendo um momento agora de véspera de eleição.
talvez estão na frente aí duas situações extremas, uma extrema esquerda e uma extrema direita, e isso pode afetar a agricultura e causa uma incerteza grande no processo. Bueno, o que tinha para comentar era isto. A agricultura brasileira está indo muito bem, em que pese toda a crise econômica que enfrentamos, a agricultura brasileira ha ajudado o Brasil em manter a economia funcionando, pero os desafios para o futuro não são poucos. As melhores terras já estão incorporadas e agora as novas áreas que estão sendo incorporadas, a infraestrutura é muito precária, o ambiente de produção é muito distinto daquele que estamos acostumados. Eu tive a oportunidade de viajar para as fronteiras agrícolas de Brasil. Semana passada estava no interior de Mato Grosso, numa cidade com uma fronteira agrícola espetacular, mas não tinha nem sinal de celular, nem de internet, de nada. E lá a estrada muito pobre, hospital não havia cerca, nem instituição bancária próxima havia. Tudo isso são desafios. Às vezes você tem a terra, mas não tem a estrutura, a infraestrutura que é necessária. Muitas graças.